Bem-vindo ao tutorial de criação e edição de mapa da ferramenta Workcam. Então, esse tutorial é para você que deseja criar, um mapa para o seu jogo de Airsoft com todas as funcionalidades que a ferramenta possibilita. Então, primeiramente, você faz login dentro da aplicação. A partir do login, você vai acessar o menu sanduíche aqui do lado superior esquerdo. Clica no menu, acessa o item editor de mapas. A partir daqui você vai poder editar e criar novos mapas. Nos mapas já criados você pode ocultar e não mostrar esse mapa, arquivar ele. Você pode duplicar esse mapa, fazer uma cópia para modificar e ainda assim não perder as informações. Ou você pode basicamente excluir o mapa que você já criou. Então, nesse tutorial a gente vai criar um novo mapa e mostrar como é simples o processo de criação. Vou colocar um nome para esse mapa, que é o primeiro campo. Aqui ele já pega a latitude e longitude da sua localização, mas você pode modificar isso. Tá? Aqui você vai definir a quantidade de times. Tá? Isso é importante, porque você define os times aqui, você precisa criar aonde esses times vão iniciar dentro do seu mapa. Tá? Então, não tem limite, pode ser 2, 3, 4, 1, você que vai definir isso, tá? Mas isso aqui impacta depois na criação do mapa. Depois, você vai definir o tipo do jogo. Tá? Por enquanto, a gente só tem disponível o modo de conquista. Aqui é a quantidade de jogadores, número máximo e mínimo de jogadores. No momento, essas informações são somente de referência, elas ainda não impactam no jogo. Você vai escolher uma foto de capa para esse mapa. Tá? Vamos colocar aqui uma foto legal. Você vai poder definir se você quer mostrar grade, que são as linhas horizontais e verticais do mapa para você se localizar melhor. E também você vai definir se você quer compartilhar esse mapa com outras pessoas ou não. Você pode deixar esse mapa compartilhado para que outros jogadores que estejam próximos da sua região possam utilizar também o mapa para duplicar ele ou fazer modificações no seu próprio mapa. Só um cuidado aqui, porque a partir do momento que você deixa esse mapa compartilhado, outras pessoas também vão ter acesso e vão poder modificar o seu mapa. Então vamos lá, coloquei as informações e vou salvar o meu mapa. Pronto, o mapa está salvo. A partir do momento que eu criei a base do mapa com as informações, agora eu vou criar as áreas para que esse mapa realmente possa ser jogado. Aqui vocês podem ver que ele buscou a minha localização atual para ter o meu centro do mapa. Tá? Mas é claro, eu não vou criar um mapa de jogo aqui nessa localização. Então, eu posso ir, dar um zoom out aqui e ir buscando aqui o local que eu quero para a criação do meu mapa. Ou então, se eu tiver algum ponto de referência, eu posso usar o menu buscar aqui no canto superior direito. Tá? Então, eu vou criar um mapa aeroporto, então ele já vai trazer para mim aqui os aeroportos mais próximos de mim, então eu vou utilizar o Aeroporto Internacional de Cuiabá, e aí, claro, ele me direciona ali para o centro do aeroporto, então ele já ajuda a me localizar dentro do mapa. Então vamos lá, a partir do momento que eu estou no local que eu desejo, eu vou criando as minhas áreas dentro do mapa. Quando eu tenho um mapa que tem elementos visuais que fica fácil de me identificar onde eu estou, é muito tranquilo criar um mapa, mesmo eu não estando no local. Mas se eu estiver numa área que é mais mata e não tiver ponto de referência, aí fica um pouco mais difícil criar um mapa de longe. E aí, às vezes, é importante você ir até o local, principalmente com o celular, e ver ponto a ponto com o GPS. Então eu chego no ponto 1, marco aqui, ando mais um pouco, chego no ponto 2 e vou marcando os pontos que eu quero dentro do mapa. Mas como a gente está aqui, a gente sabe, eu tenho informações visuais, eu vou criar as áreas do meu mapa. Então as primeiras áreas que eu devo criar, até para mim ter uma referência, fazer um jogo bem balanceado, são os locais de início. Então eu vou acessar aqui, canto superior direito, desenhar forma, clico nela, a partir do momento eu vou definir os pontos dessa primeira área. Tá? Então clico uma vez, 2, 3, 4, 5, mas claro, isso vai depender do formato da minha área. Pelo menos 4 pontos até eu fechar a área aqui. Vou chamar de início 1.
Quando eu crio uma área, fecho ela, ele já traz as informações para mim detalhar essa área. O que vai ter nessa área, qual vai ser o nome, qual vai ser o tipo dessa área. Tá? Primeiro passo é definir o nome da área. Escolho o nome, uma cor, defino se é uma área de objetivo, né? A gente vai explicar melhor, mas local de início, especial, uma área somente ou área de camada. Tá? Nesse caso, a gente vai utilizar aqui local de início, que é o local de início do... E eu defino se é do time 1 ou time 2. Lembra lá que lá no início eu falei, né, quantos times vão ter, né, dentro do jogo. E aqui eu explico, né, se esse início vai ser do time 1 ou 2. Vou colocar aqui do time 1, vou salvar. Então eu criei o início do time 1. Depois que eu criei, eu posso editar, tá? Dou 2 cliques na área, ele vai abrir para mim editar o formato. Tá? Ó, aqui eu vou arrastando e faço edição até ficar no formato que eu desejo. Salvei. Quando eu dou somente um clique, ele abre para mim editar as informações da área. Tá? Então eu salvo, lembrando, 2 cliques abre a edição do espaço. Salvei. Um clique abre a edição de detalhes da área. Excelente. Então eu já criei a minha primeira área e agora eu vou criar a minha segunda área. Lembrando, canto superior direito, clico na ferramenta de criação. 1 ponto, 2 pontos, 3. Ó, eu já posso fechar aqui, tá? Ou eu posso vir aqui e fechar. Tá? Sempre quando eu fecho uma área, ele já abre as informações para me detalhar. Então vai ser aqui, início 2, eu vou chamar. Escolho uma cor característica, eu vou chamar novamente de local de início. Né? Agora de que time? Do time 2. Excelente. Então eu tenho o local do time início do time 1 e início do time 2. Então, basicamente, as estruturas iniciais para a criação do meu mapa estão prontas. Agora eu tenho mais possibilidades. Cliquei novamente na ferramenta de criação. Vou chamar aqui de área de combate. Área de combate. Nessa área de combate, vai ser uma área de objetivo. Tá? Então, escolho a cor, defino o tipo, objetivo. E o que significa uma área de objetivo? É uma área que eu preciso fazer 2 ações, ou conquistar ou destruir. Vou explicar primeiro aqui a área de conquista. Quando eu defino que é uma área de objetivo, e o objetivo é conquistar, significa que eu preciso ter um operador utilizando o aplicativo, né, com o GPS funcionando dentro daquela área geográfica. A partir do momento que esse operador está dentro da área, ele passa a conquistar aquela área. Tá? Então, vai enchendo a barrinha de conquista, isso muito similar aí aos jogos, né, eletrônicos de guerra, de tiro. Tá? E aí eu defino, primeiramente, quantos pontos ele vai ganhar por minuto a partir do momento que ele conquistou a área. Então, eu defini aqui que depois que ele conquistou, ele vai ganhar 10 pontos por minuto. Para facilitar, utilizo a pontuação entre 1 e 5. Tá? Depois, eu vou definir quanto tempo ele precisa estar na área para poder conquistar a área pela primeira vez. Então, lembrando que o tempo aqui é em segundos, então eu defino 60 segundos é 1 minuto. Se eu quiser que ele fique 10 minutos para conquistar a área, eu vou falar que ele precisa ficar 600 segundos. Lembrando que esses 600 segundos, eles valem para um jogador dentro da área. A partir do momento que eu tenho 2 jogadores, diminui para 300 segundos. A partir do momento que eu tenho 10 jogadores, vão diminuir ali novamente. Então, eu faço essa conta, né? E aí, quanto mais jogadores eu tenho na área, né, menor o tempo de conquista. Tá? Isso é muito importante, né, de ter clareza disso. E aí, depois que eu passei aqui, vamos supor que eu tenho, um exemplo, eu tenho um jogador na área, eu vou demorar 10 minutos para conquistar, e depois que eu conquistei a área, a cada minuto eu vou ganhar 1000 pontos. Então isso é muito importante. Não significa que depois eu vou precisar de mais 10 minutos para ganhar 1000 pontos. Conquistei, cada minuto 1000 pontos. Então isso é uma informação bem relevante, tá? Que tem que ficar clara aqui. Exemplo agora para fazer a dinâmica do jogo. Vamos supor que eu estou aqui com o time vermelho, ele chegou nessa área, né, com 2 operadores, fez a conquista do território. A partir desse momento que ele chegou aqui, ele começa a encher a barrinha de conquista. Ele passou 5 minutos, porque ele tinha 2 jogadores, ele conquistou aquela área. Então, é uma área de conquista do time vermelho. Então, a partir do momento que esse time conquistou a área, a cada minuto que passar, ele vai ganhar 1000 pontos.
E aí, o time azul, né, quer tomar essa área. Então ele chega aqui com 2 operadores. Se os 2 operadores do time vermelho estiverem aqui, a área vai ficar em empate, em disputa. Então não vai para nenhum time nem o outro. Para um time que possa reconquistar a área, né, ou tomar do outro time, ele precisa ter uma superioridade numérica de jogadores. Então ele tem que ter um jogador a mais que o outro time para fazer essa conquista. E aí, como a área já é de conquista do outro time, ele vai precisar neutralizar a área primeiro. Então ele vai passar 10 minutos neutralizando a área. Depois, né, mais 10 minutos, se tiver um jogador a mais, para conquistar. Tá? Então isso é muito importante lembrar, né, que quando a área já é de um time, né, uma área de conquista já é do outro time, eu preciso primeiramente neutralizar aquela área. Depois que eu neutralizo, aí somente eu posso fazer a conquista. E aí depois que eu conquistei, né, eu vou passar a ganhar ali 1.000 pontos a cada minuto. Tá? Então isso é bem interessante ter esse combate, né? Então, se eu tenho às vezes 2 jogadores do outro time e eu chego com 2 jogadores, o outro time está defendendo a área, né? E eu não consigo conquistar porque ele tem também jogadores ali naquela área. Tá? Então isso é bem legal. Mas eu também posso criar outra área, né? Eu falo que aqui é uma área de combate 2. Né? Coloca as informações também. É uma área de objetivo, né? O objetivo é conquistar, pontuação. Posso falar que essa área é diferente, ela não ganha 1.000 pontos, ela ganha 5.000 pontos. Então é uma área que vale mais. E aí ela demora 2 minutos para conquistar, 120 segundos. Tá? Então eu posso fazer isso. E aí, claro, vai de estratégia do time, né? Falar, não, vou conquistar aquela área primeiro, ela é mais rápida, ela dá mais ponto. Então, você, como gerenciador e criador do mapa, tem várias possibilidades para fazer um jogo interessante. Você pode criar áreas diferentes, áreas que valem mais pontos, que conquistam mais rápido, demoram mais para conquistar. Então, isso cria uma dinâmica muito legal na parte de criação e edição de jogos. Você consegue fazer jogos, né, com objetivos diversos aí, tá? Então, isso é bem interessante. Além do objetivo de conquista, eu tenho o objetivo de destruir. O que significa isso? Que diferente do objetivo de conquista, que eu posso tomar e retomar, né? Posso agora é de um time, agora é de outro. O objetivo de destruir, ele só pode ser conquistado uma única vez. Depois que um time consegue, né, passar o tempo total para tomar aquela área, ele já ganha o ponto, ele ganha todo o ponto. Ele não vai ganhar mais 5.000 pontos, ele vai ganhar 50.000. Mas é somente uma vez. Passei 2 minutos lá, né, o outro time não chegou para contestar, eu já ganhei 50.000 pontos em uma única vez. Então, essa é basicamente a diferença entre o objetivo de conquista e de destruir. É que o objetivo de destruir, eu não posso, né, reconstruir ele e ganhar o ponto novamente. O outro time não pode fazer isso. Tá? Ok, então vamos criar mais um exemplo aqui para explicar outro ponto. Eu vou criar aqui o outro objetivo agora. Que é muito tranquilo criar essa área aqui. Mas vai ser uma nova área de combate 4. Vou colocar uma coisa específica, eu defino o que é o objetivo, que é o objetivo de conquista, que vai ganhar 1.000 pontos a cada 10, vai demorar 10 minutos para conquistar. Ok? Aqui eu tenho restrição. Eu posso falar, vai ser restrito a gatilhos e gadgets, que são equipamentos que a gente está desenvolvendo, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Mas eu também posso falar que somente a equipe 1 vai poder conquistar essa área. Então significa que se a equipe 2 chegar lá, ela não vai conseguir conquistar, ela não vai pontuar naquela área. Ela pode proteger para que a equipe 1 não conquiste, que a equipe 1 não chegue lá. Mas os jogadores da equipe 2 estando lá, não vai fazer nenhuma diferença na pontuação. Então eu posso falar, ou só a equipe 2, então eu tenho esses critérios também que eu posso definir aqui. Né? Restringir por equipe, ou deixar para qualquer equipe conquistar. Além disso, eu posso falar que é uma área que vai ser restrita somente para uma classe específica. Tá? Isso é um recurso muito interessante para balanceamento de jogo. Tá? E claro, para ter uma dinâmica mais interessante também. Mas, por exemplo, para mim falar que essa área de combate 4, somente a classe de suporte vai poder conquistar. Então, posso ter dezenas de jogadores lá do time. Se ele não for dessa classe, ele não consegue conquistar. Porque eu defini que somente quem entrou no jogo, escolheu lá a classe de suporte, vai poder conquistar. Isso é importante por quê?
né? Acontece em alguns jogos que eu tenho em um time 10 operadores utilizando o aplicativo da Warcam. E aí no outro eu tenho somente 5 operadores utilizando. E aí o jogo fica desbalanceado, porque um time vai conquistar muito mais rápido, porque ele tem uma superioridade numérica de operadores que podem fazer essa conquista. Mas a partir do momento que eu defino que somente a classe suporte, eu posso falar, olha, no seu time você pode ter 10 jogadores utilizando o aplicativo, mas somente 5 vão poder ser suportes, que vão poder conquistar as áreas. E aí eu falo, ó, os 5 aí vão ser suportes e vocês vão estar equilibrados em número de jogadores que podem fazer a conquista das áreas. Então, é um recurso que vocês podem utilizar nesse sentido. Tá? Eu falo aqui somente suporte vai conquistar, então eu posso criar também algumas áreas específicas, né, para outras classes. Então aqui eu falo, né, que é a conquista, mas quem vai conquistar essa área é o jogador que está selecionado como VIP. Então a gente vai criando e consegue fazer uma dinâmica muito interessante, né, com essas áreas e formas de criação. Tá? Então aqui vocês podem ver, a gente já criou alguns tipos aqui de território. Eu criei território de início, né? Eu criei território de objetivo, aqui são todos objetivos, né? Aí eu posso ter objetivo de conquista, ou posso ter objetivo de destruir, mas a gente tem ainda algumas outras áreas que podem ser criadas. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou fazer um outro exemplo aqui. E aí, a área mais comum, né, que a gente tem utilizado, né, a gente chama de área de referência. A gente chama de área de referência, mas vou dar o nome aqui de Mata da Morte. Tá? E aí não vai ser tipo nem objetivo, não vai ser local de início. Né? Área especial, ela é especificamente para os gadgets que a gente está desenvolvendo, então a gente não vai utilizar aqui, mas vai ser somente uma área. Né? E por que a gente fala que é de referência? Porque ela é importante para mim saber onde eu estou localizado dentro do mapa. Né? Para mim saber se eu estou na área A, ou B ou C. Né? E também para o mapa ficar interessante, né? Para mim ter outras áreas, mesmo que não sejam de conquista, mesmo que não vale objetivo aquela área, para mim ter uma noção, né, de localização dentro do mapa é muito importante, né? Ajuda bastante isso. Essas outras áreas que a gente chama do tipo área aqui. Então você pode criar várias, ela não vai interferir na dinâmica do jogo, não vai pontuar para um time, não vai pontuar para outro, mas o time vai ter uma referência, saber onde que ele está. Isso é legal, eu posso criar aqui, criar cores, e aí você fica ao seu critério aí fazer essa área. Tá? Vai criando aí várias áreas, porque fica bem interessante o mapa eu ter várias áreas de referência. E a última área que a gente utiliza é a área de camada, que me permite colocar elementos visuais dentro do meu mapa. Tá? Então, para utilizar a área de camada, eu vou utilizar o desenhar retângulo aqui, que fica do lado superior direito, né? Do lado da ferramenta de forma, né? Eu vou clicar nela. É diferente ali da forma que a gente pode ir ponto a ponto. Aqui não, eu vou poder desenhar somente retângulos. Tá? E aí na área de retângulo, eu posso utilizar aquele tipo que eu mostrei para vocês, que é o tipo de camada, né? Que é o último ali. E aí no tipo de camada, ele permite, como eu comentei com vocês, colocar uma foto, né? Para ficar ali em cima. Então, vou criar aqui rapidinho. Tá? Escolhi o arquivo, posso definir a opacidade dessa foto ou não, né? E aí eu vou salvar. Olha lá. Então eu tenho agora uma foto. Então isso é legal, que dá para dar uma dinâmica bacana dentro do jogo, criar algumas coisas, né, visuais ali. Então nesse caso você pode utilizar aí a área de camada para fazer essa edição. Tá? E aí vocês podem ver a área de camada, a gente não consegue mexer nela. Se você quiser mudar de local e tudo mais, né, é importante que você crie outra área e faça ali o upload novamente da foto. Tá? Então, legal, a gente viu basicamente todas as funcionalidades do mapa, né, as áreas de criação, o que pode ser feito. Se você acessar aqui o canto inferior direito, vai ter o botão editando o mapa, né, e clicando nele e arrastando, você vai ter as informações do mapa. O nome, né, que você já criou, quantidade de time, jogadores. Você pode sempre clicar aqui no pegar centro do mapa, porque ele vai traçar aqui, ao invés da localização que você está, essa localização como centro do mapa. Isso é importante. Tá? Vou salvar. Ok, salvei meu mapa. Agora eu quero fazer um preview, eu quero ver, né,
as áreas que eu criei, até para mim compartilhar ali com o time que vai jogar. Eu vou aqui do lado superior esquerdo, clico no menu, né? Aqui eu posso ver todas as áreas que eu criei, então tem os ícones aqui, essa primeira bandeira é para a área de início, a segunda bandeirinha aqui para a área de objetivo, né? E aqui são áreas comuns, né? Abaixo, e a área de camada eu tenho aqui. Tá? Quando eu clico no preview, eu vou ter o nome das áreas aqui, ó. E aí eu posso compartilhar ali para a pessoa ver o mapa, tá? É legal você deixar um design mais legal e mudando aqui nas pontas para ficar mais interessante, mas você tem aqui esse preview do mapa, você pode compartilhar ali onde que é cada área, onde vai começar o time 1, o time 2, quais são os objetivos, né? Então isso fica muito fácil, né, de você fazer essa gestão do jogo e do mapa, né, aqui pelo menu. Se você quiser editar novamente, né, clica com o botão e vai fazer as modificações aqui. Então, basicamente, essa é a ferramenta de criação de mapa, é uma ferramenta que está em desenvolvimento, né, está em beta ainda, e muita coisa pode mudar aqui, mas você já tem o básico para criar o seu jogo com todas as possibilidades que eu acabei de demonstrar. Qualquer dúvida, entre, né, no nosso grupo aí de suporte, estamos à disposição para te atender.